Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mapas, não é? O que são os mapas, para que eles servem, como que eles são produzidos, né? Quais são os tipos de representação que nós podemos ter, não é, da superfície terrestre, tá ok? Então vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. Mapeando o espaço geográfico. Existem muitas formas de representar o espaço real, tá certo? Geralmente, a gente utiliza essas representações para mostrar endereços, caminhos, alguns lugares, tá certo? Entre essas formas, a gente pode citar vários tipos de representações. O primeiro que nós vamos ver são os mapas mentais, tá? O mapa mental, pessoal, é uma forma de representação do espaço que traz a visão particular de quem está fazendo essa representação, né? No caso, de cada, vamos chamar assim, de mapeador, sobre o lugar em que ele vive, né? Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês para fazer um mapa mental do centro de Pindoretama, cada um de vocês iria fazer esse mapa de uma forma diferente, mostrando algumas coisas diferentes, porque algumas coisas, né, alguns lugares, alguns prédios, construções chamam mais atenção para uma pessoa do que para outra. Então, cada um, por mais que fosse o centro de Pindoretama, mas cada um ia colocar a sua visão particular, né, no mapa mental. É como esse exemplo que nós estamos vendo aqui. A pessoa fez um mapa de um lugar e aí ele destacou o quê? Uma estrada, né? Colocou aí um automóvel, mas ele destacou bastante a questão da vegetação, né? Algumas paisagens naturais, ok? Depois, os mapas, né? O mapa propriamente dito. Pessoal, o mapa ele é uma representação reduzida, menor, tá certo? E plana da superfície terrestre. Então, se eu pedisse para vocês o mapa do Ceará, né? Como esse aqui que está representado. O mapa do Ceará, ele é uma representação do lugar mesmo, né? Do estado de Ceará. O nosso estado não é desse tamanho, né? Não é reto, não é uma superfície plana, não. Muito pelo contrário, né? Cheio de detalhes, né? Tem algumas serras, tem estradas, praias. Então, isso daí é uma representação plana, né? Da superfície terrestre. Independente se é um mapa de um estado, se é um mapa de um município, se é um mapa do Brasil, ok? Vamos para frente. Depois, nós vamos ter o que? O globo terrestre. O globo terrestre, pessoal, ele é a representação mais fiel que nós temos do planeta Terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tenta manter a forma do nosso planeta. Nós vimos, né, nos conteúdos anteriores que o planeta Terra tem a forma de um geóide, achatado nos polos, né, mas ele é um pouco arredondado. Então, o globo terrestre, ele mostra, né, mais ou menos como se fosse a forma real do nosso planeta, tá certo? E aí, no globo, a gente vai conseguir ver todos os continentes, os oceanos, o Polo Norte, o Polo Sul, todos esses detalhes no globo terrestre, tá bom? Vamos para frente. Depois, nós vamos ter aqui as plantas cartográficas, tá? Essas plantas cartográficas, pessoal, geralmente elas são utilizadas para representar espaços menores, tá bom? Ela é uma forma de representação do espaço, mas de um espaço menor. Eu não vou representar um município, eu não vou representar um estado, mas eu posso representar o quê? Um bairro, né? Uma região de um bairro. Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês a planta cartográfica da Praça da Cidadania, então você faria, né, um desenho, colocaria a praça, as ruas ao redor, o comércio, mas só daquela área e não de todo o município de Pindoretama, né? Então as plantas cartográficas, a gente consegue ver as ruas, a direção das ruas, tá bom? Construções,
comércio, todos esses detalhes a gente consegue ver nessas plantas cartográficas. Um outro exemplo, pessoal, de planta cartográfica, né? A gente pode dar o exemplo de um bairro. Eu posso fazer um bairro, representar o bairro, né, de uma maneira plana, uma superfície plana? Posso. Eu vou fazer uma planta cartográfica, eu não vou fazer um mapa de um bairro, né? Eu vou fazer uma planta cartográfica, ok? Os mapas. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a importância e a história dos mapas. Pessoal, desde os povos antigos que existem as representações da superfície terrestre, claro. Essas representações, elas eram feitas de uma forma bem simples, bem simplificada, eram através de desenhos, né, nas cavernas, desenhos em algumas rochas, e eles iam representando os lugares onde eles viviam, os caminhos que eles percorriam, tá certo? Eles começaram a fazer, né, os primeiros povos, vamos dizer assim, os primeiros homens, né, que ainda eram os homens das cavernas, eles faziam essas representações da superfície terrestre e do que acontecia nela, tá? Isso mesmo antes do surgimento da escrita, até porque a forma de comunicação eram aqueles desenhos, né, que nós chamamos hoje de pinturas rupestres, tá bom? Com a formação das primeiras civilizações, os mapas foram adquirindo mais importância. Aí, pessoal, nesse momento, quando surgiram as primeiras civilizações mesmo, né, mais organizadas, as primeiras cidades, aí esses mapas, até a forma de se representar, ela foi mudando, porque ao invés de ser aqueles desenhos do período das cavernas, né, do homem primitivo, aquela forma mais simples, mais rústica. Não, essas representações elas começaram a ter mais detalhes. Elas eram feitas, né, a partir do que eles vivenciavam, do que eles viam, tá bom? E elas eram importantes porque elas serviam para a questão do transporte, né, para dividir, delimitar territórios, tá certo? Era utilizado algumas ciências da época, como a geometria, a astronomia, para deixar esses mapas mais precisos, tá certo? Principalmente por quê? Porque eles foram mais utilizados no período das grandes navegações, então as pessoas precisavam saber para onde elas estavam indo. E isso aí, com o passar do tempo, pessoal, ele foi se aperfeiçoando cada vez mais. Por quê? Porque se a gente observar hoje, pessoal, o mapa, ele tem uma riqueza de detalhes muito grande, né? E essa riqueza de detalhes, ela surgiu principalmente por conta da modernização, da evolução da forma de se produzir, de se fazer o mapa. Antes você ia olhando, observando, né, à medida que você ia viajando, e aí você ia fazendo aquelas representações. Hoje, os mapas, eles são feitos, pessoal, a partir de imagens de satélites, né? Tem um satélite na órbita terrestre e ele manda as imagens para um computador aqui na superfície terrestre, né, que está em algum lugar, e esse computador ele vai processando essas imagens e vai montando como se fosse um quebra-cabeça até formar um mapa, ou então através de fotografias aéreas. Aí eu vou ter um avião, ou então hoje em dia é muito utilizado os drones, né, são muito utilizados, e aí esses aviões ou drones, eles vão fotografando e mandando esses dados também para um computador. E esse computador ele vai processando e aí vai montando aquele quebra-cabeça até formar o mapa, tá? Então, é justamente o que está aqui, olha, através de imagens tiradas de um avião, que é a aerofotogrametria, tá bom? Ou de um drone, né, que hoje já é utilizado, ou imagens transmitidas por satélites que estão em órbita na Terra. Depois, essas imagens são unidas por um programa de computador e aí elas vão se juntando, né, como um verdadeiro quebra-cabeça para depois ela ser passada, tá, para o papel, tá? Então aí tem uma imagem, né, os aviões fazendo essas fotografias, esse registro, né, dessas fotografias
aéreas, e essa segunda imagem, ela representa justamente o sensoriamento remoto, que é um satélite que está fora do nosso planeta, que enviam essas imagens para um computador e ele vai recebendo e processando todas essas imagens. Outra forma, pessoal, de representar a superfície terrestre são os mapas digitais. Esses mapas digitais, eles são os mais utilizados hoje. Então, os mapas digitais, pessoal, nós utilizamos muito eles. Até mesmo nos celulares, né, que nós usamos, existem os mapas, você acessa a internet, tem lá um mapa, tá certo? E aí você, com esse mapa digital, você consegue ver, por exemplo, o fluxo de trânsito, onde é que tem um engarrafamento, onde é que eu posso ter uma rua que está menos movimentada, uma rua que está interditada, tá certo? Através desses mapas digitais é possível a gente fazer todo esse levantamento de dados. E isso, né, ele vai indicando o melhor trajeto para a gente chegar num determinado local. Um exemplo clássico, pessoal, é o mapa do GPS. Você coloca lá o endereço que você quer ir e ele vai te guiando pelo melhor caminho, pelo mais curto, pelo mais fácil, pelo que tem menos trânsito, tá certo? É um ótimo exemplo esse mapa do GPS que nós utilizamos muito hoje em dia, tá bom? Para finalizar, tá? Nós não podemos deixar de falar sobre as projeções cartográficas. Pessoal, as projeções cartográficas, elas, como é que eu posso dizer? Elas conseguem fazer, né, o globo terrestre, elas vão pegar essa imagem do globo terrestre e vão transformar numa representação plana. Então, através das projeções cartográficas, eu vou pegar aquele globo terrestre e transformar ele em um planisfério, que é justamente uma coisa plana, reta, aquela superfície reta, que são aqueles mapas que tem nos nossos livros, nas agendas, né, que tem às vezes nas bibliotecas, tá certo? São essas projeções cartográficas, tá? Aí por isso que ele diz aqui, representa a superfície curva do planeta em uma superfície plana, tá bom? Existem 3 tipos de projeções cartográficas, tá certo? Essas projeções cartográficas, pessoal, são as formas como você vai utilizar, né? Transformar o globo nessa superfície reta. A primeira é a cilíndrica, que ela é uma das projeções mais utilizadas, tá bom? Ela vai envolver, é como se ela envolvesse o globo terrestre em um cilindro. E aí, né, através desse cilindro, ela vai desenhando, tá? Nesse papel que está envolvendo, nesse cilindro de papel que envolveu o globo terrestre, ele vai fazendo o desenho, né, para formar o planisfério. Essa primeira imagenzinha. A imagem do meio é a projeção cônica. Cônica, pessoal, é aquele conezinho que vocês utilizam nas aulas de educação física, é o cone de sorvete. Então, ele coloca um cone em cima ou coloca outro embaixo e aí ele vai conseguindo fazer essa representação, tá certo? Através dessa projeção cônica, tá bom? Geralmente, pessoal, essa projeção cônica, ele vai representar só um hemisfério, porque pelo que vocês estão observando, né, dá pra ver bem direitinho que ele só pega uma metade, né, do globo terrestre. Então, você nessa projeção cônica, você primeiro tem que fazer um hemisfério para depois fazer o outro, tá? E por último, a projeção plana ou azimutal, pessoal. Essa projeção, ela é muito utilizada para representar as regiões polares, ó, porque como a gente está vendo, ela tem só uma pequena superfície de contato com o globo terrestre, justamente o que? Nas regiões polares, tá? Uma representação clássica dessa projeção plana, pessoal, um exemplo clássico da projeção plana é a bandeirinha que tem lá a bandeira da ONU,
tá certo? A Organização das Nações Unidas, ela tem uma bandeirinha, né, que tem lá uma representação, justamente que foi feito com a projeção plana. Ela está representando, né, o planeta Terra nessa projeção plana ou azimutal, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado claro esse assunto, tá? Logo em seguida tem a agenda, e aí vai falar sobre a correção das atividades, o conteúdo de hoje, né, que são mapas e o espaço geográfico, é o capítulo 9, a explicação de conteúdo é o que eu acabei de passar para vocês, a atividade de fixação é na página 79, questão de 1 a 8. Pessoal, só para finalizar, eu vou colocar um vídeo, tá? Explicando, corrigindo a atividade da aula anterior. Vou colocar um vídeo separado, tá? E agora, a partir de agora, para não ter problema de alguns alunos não conseguirem abrir os vídeos, tá difícil, não dá para fazer o download ou faz download, enfim. Eu criei um canal no YouTube justamente para colocar os vídeos das aulas, tá? Seja em forma de slides, né, o vídeo, ou então alguns mesmo que eu vou fazer eu aparecendo para poder explicar melhor para vocês, para ver se fica mais claro aí, tá? Alguns conteúdos que eu vi que os alunos tiveram muitas dúvidas, tá bom? Mandem a atividade pela plataforma, tá? Espero que ela esteja ok hoje. E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Então, boa atividade, boa aula e boa aprendizagem para vocês, pessoal. Também um bom final de semana, ok? Beijos e até a próxima.